Diabetes é uma doença metabólica que mexe com alteração, né, causa uma alteração no metabolismo do carboidrato, da glicose, mas ela, na verdade, ela influencia todo o restante do organismo. Então, tem vários tipos de diabetes. Tem o diabetes do indivíduo que não consegue produzir em nenhum momento um hormônio crucial nesse processo, que é a insulina. Então a gente tem o diabetes tipo 1, que é quando o indivíduo não consegue produzir, o pâncreas do indivíduo não consegue produzir a insulina, que é um hormônio crucial nesse metabolismo. E temos o diabetes tipo 2, que é quando essa insulina é produzida, muitas vezes de maneira inadequada, ou é produzida adequadamente, porém não age na célula. Então ela não consegue exercer sua função, que é colocar o açúcar para dentro da célula. Então o indivíduo que não tem insulina, ele precisa ingerir, administrar a insulina exógena, e o indivíduo que tem insulina, mas a insulina não funciona, ele precisa de medicamentos que vão permitir que essa insulina passe a funcionar e melhore a sensibilidade celular a essa ação da insulina. É muito importante que o paciente entenda que só a medicação não vai resolver. É como se enxugasse gelo, né? Então ele toma a medicação, mas ele faz uma alimentação desregrada, ele tem uma quantidade de açúcar enorme na alimentação, e quando eu digo açúcar, não necessariamente estou falando do açúcar branco, eu estou falando de uma alimentação pobre em fibras, pobre em nutrientes, o padrão de alimentação ocidental que a gente tem hoje. Então, infelizmente, o que a gente consome em maior quantidade, a mídia acaba que vincula muito isso, porque as empresas, né, acabam favorecendo essa propaganda, são os alimentos industrializados. Alimento de verdade dura pouco. Eu acho que a grande confusão que os pacientes fazem é que eles escolhem alimentos com baixo teor calórico, sem açúcar, e em compensação uma quantidade enorme de alimentos industrializados que o nosso organismo não reconhece como sendo nosso. Então desenvolve uma resposta do meu organismo que a gente chama de resposta inflamatória. A inflamação é um problema para a ação da insulina. A inflamação é o que normalmente leva a quadros, está como ponto central no desencadear de uma série de doenças: diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Então a gente precisa entender que a nutrição junto, aliado, né, a hábitos de vida saudáveis, como práticas de atividade física, enfim. A nutrição, ela é um item fundamental para que metabolicamente o paciente consiga produzir adequadamente e utilizar adequadamente essa insulina. Eu acho que um profissional de saúde deve orientar que tire o açúcar e não substitua diretamente por adoçante. É importante que o alimento seja consumido na sua integridade. Então que consuma o abacate, mas que o abacate seja consumido com o sabor do abacate. É que consuma o café e que o café seja com o sabor do café. O café é amargo e isso é fundamental para a saúde, para o fígado, para a função vascular. Então eu acho que a visão da nutrição tem que mudar. A gente tem que começar a entender que os alimentos têm poder curativo, poder preventivo, são riquíssimos em fitoquímicos, mas eu estou falando de alimento de verdade, com o seu sabor de verdade. Então alimentos como frutas cítricas, alimentos como o abacate, uma gordura boa, azeite, peixes, né, os peixes assados, os peixes grelhados, são de fato alimentos fantásticos. Ervas naturais, então usar açafrão, o gengibre, manjericão, orégano, a gente tem que resgatar isso em substituição aos produtos prontos, em substituição ao um monte de tabletes de caldos de galinha, caldo de carne. Isso de fato deveria ser substituído na alimentação para melhorar todo o metabolismo, diminuir a inflamação e nos prevenir de uma série de doenças e melhorar a função dos nossos órgãos.